Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina Jeombó, a culinária dos orixás. Como vocês podem ter visto no tema dessa aula, vamos tratar das comidas funfun. Eu quis trazer esse termo, algo que surgiu aqui na minha criação dessa oficina, para falar de comidas que vão ter algum certo tabu com dendê ou com cores muito fortes nelas, porque elas vão servir exatamente a esses orixás que têm esses mesmos tabus, chamados assim, aqueles orixás que têm algum preceito ou alguma restrição com esses elementos. Mas nem todas são de orixás estritamente funfun. Aqui no Brasil a gente tem uma denominação chamada de qualidade de orixá, que geralmente caminham com esses orixás do branco e acabam absorvendo esse tabu deles. Então a gente faz essas comidas com outro tipo de azeite, que seria o azeite de oliva, o azeite doce também chamado. Então aqui nós vamos ver algumas dessas comidas que são preparadas e ofertadas a esses orixás. Os orixás funfun são as divindades do branco. São divindades primordiais, os primeiros orixás criados pelo Criador Supremo Olorum, como eu tinha falado. Os orixás funfun são Oxalufã, que também pode ser chamado de Obalufon, Obatalá, que também é conhecido como Oxalá, Oduduá, Oxaguiã e outros demais, porque alguns autores até falam que existem mais de 150, mais de 100 orixás funfun no panteão africano. Ligado à cor branca, também se caracteriza com substâncias como o efum, o chumbo, a prata, o algodão e até os ossos, por serem dessa cor. Essa família de orixás funfuns é daqueles que utilizam o efum para enfeitar o corpo. São-lhes feitas oferendas de alimentos brancos como pasta de inhame, milho, caracóis e limo da costa. O vinho e o azeite provenientes do dendê e o sal são as principais interdições. As pessoas que lhes são consagradas devem sempre vestir-se de branco, usar colares da mesma cor e pulseiras de estanho, chumbo ou marfim. Então podemos perceber essas interdições na fala de autores com obras relevantes da nossa cultura. E aqui eu quero deixar para vocês esse ensinamento de como fazer essas comidas para oferecer a esses orixás. Axé a todos. Epa, Oxaú, orixá epa, epa babá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula Comidas Funfun, que eu vou apresentar para vocês agora. São comidas geralmente para orixás do panteão africano funfun, chamados aqueles que se vestem de branco, no qual a sua representação é a cor branca e tem um certo tabu com relação a cores, né? O exemplo maior de todos é Oxalá, Oxaguiã, dentro do culto brasileiro, que não permitem cores e não permitem dendê, não permitem esses materiais que acabam colocando algum tipo de cor muito forte nos seus ritos, nas suas cerimônias. A primeira iguaria que a gente pode falar, e a principal delas, dentro das comidas funfun, como eu quero chamar aqui nessa oficina, seria o ebô. O ebô não é nada mais, nada menos do que o milho branco cozido, né? A canjica, como é chamada também em outras regiões do Brasil, no candomblé. É uma comida muito importante. É uma das principais oferendas que fazemos aos orixás funfun, a Obatalá, a Oxalufã, a Obalufon, Oxaguiã também. Então nós vamos começar com essa comida, porque dela também a gente consegue aproveitar para fazer uma outra que vocês vão entender mais à frente. Ela vai sem tempero, o milho branco cozido e servido dessa forma, sem nenhum tipo de tempero, sem nenhum tipo de óleo, sem nenhum tipo de mineral nele.
apenas a água para cozinhar e servir após estar frio. É importante também essa parte da gente lembrar que ele é servido frio. Como a gente percebe essa comida, ela é entregue a esses orixás, então a gente já consegue entender um pouco da sua funcionalidade para a nossa vida, que seria trazer a paz espiritual, seria para trazer a expansão da nossa consciência, principalmente, porque os orixás Funfun são os orixás da criação, os orixás da criatividade. Então são eles que trazem para a gente essa expansão mental e espiritual para que a gente possa criar as nossas próprias oportunidades, para que nós possamos criar novas chances, para que nós possamos até mesmo recriar o que perdemos, reconquistar aquilo que nos foi tirado. Então, esses orixás são muito importantes, porque eles é que trazem a renovação, eles é que trazem a recuperação. São eles que determinam um marco na nossa vida, dizendo que antes daquele marco você precisa deixar para trás. E agora você vai seguir para o novo. A novidade. Esse é o grande axé dos orixá Funfun. Então nós começamos abrindo o pacote do milho branco. Depositamos dentro da panela esse milho, essa canjica. E logo depois a gente coloca água numa medida que nos dê a segurança de que não vai secar rápido e queimar o milho ou até mesmo provocar algum tipo de acidente. Lembrando que quando trabalhamos com a panela de pressão, é importante que a gente tenha muito cuidado e consciência do que estamos fazendo para não causarmos nenhum tipo de acidente ou danos, tanto a nós mesmos quanto ao espaço físico que estamos. Assim, acendemos o fogo para que possa ferver a água, a panela possa entrar em estado de pressão. A gente vai pegar uma peneira grande e vamos depositar esse milho já cozido, para que a gente possa também separar a água desse milho branco do milho em si. Vocês puderam perceber que não saiu tanta água assim do milho branco. E para a gente resolver isso, a gente dá uma lavada nele, até para soltar mais o milho, ele não ficar tão pegajoso. A gente rende essa água dele e acaba já esfriando esse milho de alguma forma. Então a gente consegue alguns benefícios usando essa técnica. Logo depois a gente já vai separar para colocar num recipiente. Eu escolhi uma cumbuca de louça um pouco maior para receber esse milho branco e assim a gente coloca. Nesse caso eu já deixei separado o milho branco que vai ser usado no eboiá e vocês podem fazer da mesma forma. Esse é o milho branco de Oxalá. Agora nós vamos falar do eboiá, essa comida ofertada à grande mãe de todas as cabeças.
Iemonja, Ia Omo Eja, a mãe cujos filhos são como os peixes. Essa citação eu gosto muito de usar porque transmite bem o axé que essa grande mãe tem para nos dar, que é do equilíbrio do nosso ori, que é do equilíbrio da nossa cabeça, do equilíbrio da nossa mente. Os peixes não têm braços, não têm pés, eles não conseguem se orientar a partir desses membros. E dentro da água, o que eles usam para mudar a sua direção ou seguir em um caminho é a cabeça. Então nós precisamos desse axé. Nós precisamos lembrar sempre disso, que o que vai nos guiar, que o que vai nos trazer prosperidade, que o que vai nos trazer força, que o que vai nos encaminhar para um bom trabalho, para boas escolhas, é a nossa cabeça. Então fazemos essa oferenda para que Iemanjá possa equilibrar o nosso ori e ser nossa mãe, a mãe dona de nossas cabeças. O eboiá é o ebo que a gente cozinhou anteriormente e temperamos com o tempero que fizemos na primeira aula do Omolocum, de camarão e azeite doce, nesse caso por estarmos falando das comidas funfun, para ofertarmos em algum ritual ou no fim de algum ritual. Eu estou fazendo com azeite doce de acordo com como eu falei nessa situação das qualidades de orixás. Muitas casas até mesmo fazem com dendê. Eu também conheço com dendê e existe qualidade de Iemanjá que realmente pega o dendê e a gente faz essa oferenda substituindo o azeite doce pelo azeite de dendê. Não está errado, é uma outra forma de cultuar. Mas aqui eu quero me ater à cor branca, ao funfun. Então, quando a gente fala de orixá funfun, automaticamente a gente já pensa no azeite doce ou no azeite de oliva, mais conhecido aqui na nossa região. É muito simples, porque o ebo já está cozido, no nosso caso, mas geralmente essa comida ela sempre vem acompanhada de alguma obrigação em que o Oxalá está presente. Então sempre vai combinar, sempre vai calhar deles dois estarem sendo preparados no mesmo dia. Nós colocamos a panela para aquecer o azeite e refogamos o tempero e ali jogamos o ebo já cozido para que se possa temperar e logo logo já está pronto. Colocamos nessa forma, como eu apresentei no começo da oficina dos utensílios, porque eu gosto de deixar enfeitado, gosto de deixar bonito. Então eu vou colocar nessa forma.
e a gente desenforma para ficar assim. Esse é o Eboiá de Iemanjá. Agora nós vamos fazer o arroz Iá. Vai seguir a mesma lógica litúrgica e ritualística do Eboiá, porque também é uma comida ofertada a Iemanjá. Nesse caso, a gente também vai fazer com azeite doce, com azeite de oliva, pela questão da cor funfun presente no título dessa aula. Não há muito segredo também para fazer essa comida, até porque já estamos até acostumados a cozinhar essa iguaria em casa. No caso do arroz, aqui a gente só vai acrescentar esse tempero que foi feito e, como eu disse, é bastante usado em todas as comidas que estão presentes nos rituais e nas liturgias do candomblé. Então, refogamos o tempero no azeite doce e já colocamos o arroz cru para refogar também, como se estivéssemos fazendo um arroz comum em casa. E depois colocamos a água para que possa ferver e cozinhar o arroz. Após esse arroz cozido, eu também coloco geralmente numa forma dessas para pegar esse formato mais bonito e a gente poder ofertar a Iemanjá o nosso melhor.
E esse é o arroz iá. Agora vamos para uma das comidas mais importantes do candomblé, que é o acaçá, ou também pode ser chamado de ecó. Ecó, na sua raiz de palavra, ou uma livre interpretação, significa aquele que corta o mal. E a importância desse elemento é enorme para a gente. Algumas pessoas também comparam esse alimento com até mesmo a hóstia, seria a hóstia do candomblé, aquilo que também representa o nosso corpo, aquilo que também representa a nossa presença dentro daquele bar ou na oferta de outras comidas. Porque o acaçá também pode servir para complementar outras comidas ou pode servir para enfeitar até mesmo todas as comidas de orixá que fizemos aqui. A importância da folha da bananeira é exatamente o que confirma o nome dessa iguaria, porque quando retiramos essa folha de bananeira, ali estamos separando o que acreditamos ser uma negatividade da pessoa que está oferecendo ou da pessoa a qual será passado aquele acaçá em seu corpo. É uma iguaria feita com a farinha do milho branco. Aqui no Ceará é interessante que nós temos uma farinha muito flocada. Então, geralmente quando vamos fazer o acaçá, nós depositamos a farinha em água e deixamos aqueles flocos desunerarem. Deixamos eles se desfazerem e ficarem mais uniformes dentro daquela água. Então esse é o primeiro passo. Provavelmente vocês não vão ver no vídeo, porque eu já tinha feito antes, mas geralmente eu faço assim. Eu deixo um pouco na água, vou mexendo para que aquilo possa desunerar e ficar melhor quando for cozinhar, ficar mais uniforme. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro ou São Paulo, nós temos o fubá do milho branco, que já facilita bastante a nossa vida para realizar o cozimento dessa iguaria e dessa oferenda. Ressaltando, essa comida ela pode ser oferecida para todos os orixás. Ela é uma comida funfun, sim, provém do milho branco, é a farinha desse milho, dessa espécie de milho, mas ela pode ser ofertada a todos os orixás, e esse é o grande axé, o grande poder dessa comida, ser dividida com todos os orixás. Nenhum dos orixás tem tabu com essa comida. E quando a gente está em casa de orixá, a gente vê que às vezes em um homolocum, às vezes tem 5 acaçás, tem um acaçá. Vai depender muito do axé, vai depender muito da liderança, vai depender muito do sacerdote ou da sacerdotisa que está ali e de como ela também aprendeu e de como ela quer conduzir aquela cerimônia. Mas é comum, não é errado, não é estranho você ver que o acaçá está também sobre uma outra comida, até mesmo que possua dendê. Porque aquele orixá ele não vai ter interdição com o acaçá. E muitas vezes ele é até mesmo comido, ele é até ingerido mesmo. Todas essas comidas, na verdade, elas podem ser ingeridas e o acaçá não é diferente. Fazemos até mingau com ele no momento de reclusão da iniciação. É também usado para alimentar as pessoas que estão reclusas e recolhidas, como chamamos, para a iniciação no orixá. Sem mais delongas, fiquem agora com o aprendizado do acaçá, ou ecó. Depois que já desuneramos a farinha flocada, a gente começa a esquentar essa massa para que ela mude de forma, para que ela fique mais grossa.
É como se estivéssemos fazendo realmente um mingau, em que aquela massa ela vai engrossar, ela vai mudar de formato. Vocês podem perceber que a massa está um pouco grossa. E quando a gente percebe isso, a gente coloca um pouco mais de água para afinar mais essa massa e chegar num ponto correto, num ponto bom para que ele possa ser enrolado na folha da bananeira. Como vocês podem ver, a textura já mudou. Então, para mim já ficou bom aí essa textura. Mas se você notar que vai ficar ainda mais grosso, você vai colocando água. Essa é uma das técnicas que a gente usa para avaliar se o acaçá já está bom. A gente pega um copo com água em temperatura ambiente e deposita um pouco da massa. Esse acaçá já está bom para ser enrolado na folha. Se ele desunerar, se ele se desfazesse, não estaria bom ainda. Vocês percebem que ainda acontece um pouco da desuneração, mas mesmo assim já está num estado bom. Agora a gente vai para essa parte da folha, a folha da bananeira. Nós coletamos essas folhas de bananeira e nós colocamos ela no fogo. A gente pode até ligar uma boca do fogão e colocá-las para que a gente possa cozinhar essas folhas, como eu falei, até mesmo que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na cozinha, para ela poder ficar num estado pronto para receber o acaçá. E aí você vai colocando num formato mais quadrado. Para chegar a esse momento, em que nós vamos colocar ponta com ponta, formando um triângulo, ok? Depois ponta com ponta de novo, formando outro triângulo, que terá uma cavidade para ser depositado o acaçá, como vocês podem perceber, como minha filha fez. E aí nós pegamos o acaçá da panela, depositamos nesse espaço que abrimos na folha, dobramos um lado, dobramos o outro e fechamos embaixo. Para sustentar e para apoiar, a gente pode colocar em cima de uma superfície plana e ali também continuar modelando para que fique a pirâmide bem certinha. Outra pessoa está fazendo essa pirâmide da mesma forma, deposita o acaçá, dobra, dobra e fecha a lateral. Uma pirâmide. Assim que se fecha a acaçá. Existe uma forma muito interessante que eu aprendi há algum tempo, que a gente utiliza menos folha de bananeira. A massa realmente precisa estar nesse estado que vocês estão vendo para poder dar certo. Cruza a folha dessa forma e já fazemos o fechamento lá de baixo. Pode apoiar em cima do balcão ou de uma superfície lisa para você ainda continuar moldando. Aí a gente consegue ver até a cor do acaçá. No caso, se você for fazer um equidi, que é chamado do acaçá vermelho, aí você vai conseguir diferenciar na hora de pegar, sem precisar abrir todos logo. E aí estamos desenformando, estamos desenrolando os acaçás para serem oferecidos aos orixás.
Axé a todos, e esse é o Acaçá.